internet foi uma grande revolução, e agora a IA é uma enorme, que traz consigo grandes potenciais, grandes ajudas, em termos de produtividade, em termos de acessibilidade, em termos de abrangência, capacidade. A pessoa agora, com a ajuda da inteligência artificial, consegue ser muito mais produtivo, se bem usado do que antes. E traz também os cuidados que devem vir junto. Então, para rapidamente explicar quem eu sou, por que eu estou aqui hoje, vou contar um pouco da minha história. Mas eu sou engenheiro de formação, fiz escola politécnica na USP. Antes disso, eu fiz História, Matemática e Química na USP também. As 3 primeiras eu completo, a última eu também. Fiquei muito tempo na universidade. E, como eu entrei cedo, em 1996, eu praticamente dava aula em particular, dava aula no cursinho. E a minha carreira inteira, ao longo de todos esses anos, foi sempre dando aulas particulares e mudava de matéria para matéria, dependia da faculdade que eu estava fazendo, até chegou uma hora onde eu transcendia as matérias ali e conseguia dar aula de tudo. Aí virei diretor de cursinho, fui coordenador de vários cursinhos e comecei a perceber que existia uma lacuna na forma como cursinhos faziam educação, né, até onde eu trabalhava lá, que era uma massificação do ensino, que justificada, obviamente, pela necessidade de padronizar e organizar a sala de aula, né? Mas que botava muito a perder em termos de desempenho dos alunos, né? Em termos de recursos mesmo. Então, vou dar um exemplo. Um aluno hoje, em média, para passar no vestibular público de ensino, ele demora 4 a 5 anos. E já está rompendo a barreira do tempo que ele demora para se formar em medicina, né? Então, nesse tempo, há 15 anos atrás, era 1 ano e meio. Então, foi se aumentando uma concorrência e se aumentando uma carga de estudo sobre os alunos, e hoje ficou como se fosse uma coisa que o cara não pode mais ter vida, o cara não pode mais respirar, o cara não tem fim de semana, e ele tem que se matar para passar no vestibular, né? E isso aí é um mito, não é verdade. Por quê? Porque grande parte da evolução dos cursinhos se deu de maneira automática, igual o cara estava falando, né? Então, vendo a necessidade de estudar mais para o vestibular, exigia mais, eles aumentavam a carga horária. Mas eles davam mais do mesmo. Não tinha uma revolução verdadeira, não tinha um repensar sobre a forma com a qual estavam sendo feitas as coisas para se atingir um objetivo. E eu comecei fazendo uma tutoria personalizada para os alunos de medicina, dos cursinhos, até a hora que eu tinha mais alunos que me procuravam lá fora do que eu tinha que abrir mão do meu cargo de gerente para fazer consultoria para eles, né? E eu comecei a montar uma metodologia de estudo voltada para aproveitamento do tempo e do recurso do aluno. Então, por exemplo, um aluno que vai passar em medicina, numa escola paulista de medicina, e um aluno que vai fazer propaganda de marketing no INSPER, em São Paulo, por exemplo, as provas são completamente diferentes. Quando você vai no cursinho, você até vê lá uma propaganda de um especialista nisso, especialista naquilo, mas no final das contas acaba sendo um grande sistema que às vezes eles dão uma pincelada a mais aqui para mim. E o que eu fiz foi uma coisa radical. Primeiro, eu tornei o ensino do pré-vestibular parecido com o ensino da tutoria personalizada que eu fazia antes, dava particular que eu fazia antes. Ou seja, eu conhecendo profundamente o aluno, eu consegui entregar para ele alguma coisa que vai ter valor para ele, só para ele, e para o outro a mesma coisa, e para cada um deles. Então, vendo a capacidade que o aluno tem, entendendo o objetivo que ele tem que atingir, eu consigo facilmente elaborar um plano que encaixa para ele, inclusive com uma curadoria do conteúdo disponibilizada só para o que vai cair na prova dele. Isso reduz o volume de estudo do cara para 1/4, 1/5 às vezes, né? E então eu tive a sorte de ter essa experiência antes de criar essa metodologia pensada desse jeito. Calhar de vir junto com o advento da IA. Eu sou um apaixonado. Eu entrei na Poli querendo fazer engenharia de computação. Acabei fazendo engenharia civil, que virou uma outra paixão. Mas eu amo computador, eu amo inteligência artificial, eu amo os sistemas digitais todos. E o que eu vi é que eles fazem com a gente o trabalho braçal.
Se for bem usado, eu consigo ter um aluno conversando com a IA da Integral Mind lá, hoje, agora, fazendo aula lá, fazendo sua aula lá, conversando com a IA da Integral Mind, ele está alimentando os dados que o IA consegue saber o que ele está escrevendo bem e o que ele precisa melhorar na escrita. A IA consegue ver pelo nível de acerto, pelo tipo de exercício que ela está gerando para ele, e como ele está respondendo às listas que são feitas personalizadas para ele, ela consegue avaliar como ele está indo bem no seu trabalho. E, portanto, quando ele vai passar. Então, a questão do se o aluno vai passar ou não, passou a ser uma coisa do passado nessa abordagem nova que a gente está usando. Por quê? Porque se eu já sei o que o cara sabe, ele está conseguindo fazer, e ele vai continuar fazendo, está lá, está afim, está pagando, está com vontade mesmo de fazer. Ele vai continuar fazendo, e vai ser dado para ele exatamente o que ele precisa, da forma que ele precisa, e não mais do que aquilo. É mais uma questão de tempo. É um planejamento que se torna previsível. Para os alunos de reforço escolar, a gente começa com os alunos desde quinto ano. E o que a gente vai ensinando eles? A pensar. E a usar a inteligência artificial para continuar pensando. Por que isso? Porque aí a gente cai, como o cara estava falando agora há pouco. Essas crianças elas não vão saber mais do que é o mundo sem um negócio que resolve todos os problemas para ela na ponta do dedinho. E aí? Por exemplo, quantos de nós usam o Waze ou o Google Maps para dirigir? Ou do mundo, né? Quantos de nós sentimos que perderam noção de direção por causa disso? Alguns, né? Uma coisa que acontece. E esse uso indiscriminado para crianças? Então, cuidado tem que ser tomado bem a sério. Mas, para complementar, a questão acho, principal não é exatamente o termo, a aplicação exata do termo, por exemplo, a própria palavra nativa algoritmo não necessariamente faz diferença com a inteligência artificial. O algoritmo, que normalmente se refere à mídia, é uma seleção de programas de computador que catalogam suas preferências digitais e mostram um conteúdo curado baseado nessas preferências. Ou seja, você pesquisa um negócio no Mercado Livre, daqui a pouco você aparece no seu Gmail uma coisa que você estava querendo comprar. Essa é a ideia do algoritmo. Isso não tem agora. A inteligência artificial usa o algoritmo dentro dela para poder criar a caixa preta que decide as coisas. E essas decisões, elas afetam a vida das pessoas. E essas decisões as crianças estão sendo expostas a isso. Como que eu posso, numa escola tradicional, vamos dizer assim, competir com o interesse que a criança tem pelo vício em serotonina, que ela está ali, dopamina, quando ela fica lá vendo os videozinhos do YouTube, com um professor chato lá na frente falando um negócio que ela nem sabe o que serve. Então isso é uma realidade que tem que ser adressada de alguma forma. E o termo, a cunhagem do termo, eu acho muito interessante, porque ela dá um momento que, a partir de agora, vamos pensar sobre isso. Como se fosse um momento de reflexão para, se a gente for tomar um banho aí, para não ser de lavada, entendeu? Embora a IA seja uma revolução, ela não é a primeira, e nem vai ser a última, se quiser. E da mesma forma que muitas outras coisas aconteceram na educação mesmo, inventaram a calculadora, então ninguém mais sabe fazer conta de cabeça? Não, gente, é tudo normal, né? Vamos lá, né? A questão tem certas implicações, tem certos usos e certamente vai ter certos cuidados. Então, pegando o exemplo que a Stephanie falou, a gente aplica isso na escola, a gente faz exatamente isso que ela falou lá. Eu vou dar um exemplo bem prático de como dá para ser feito isso. O foco tem que ser no aluno, da pessoa que está sendo desenvolvida ali. É uma aula, um ser, ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está experimentando o mundo, ele está desenvolvendo as habilidades que ele vai usar depois cotidianamente para produzir, para ser feliz e para viver como cidadão. E ele precisa ter essa base bem feita, estruturada, em paz, inclusive. E essa base contempla várias frentes. Antes, os livros, depois os tablets, depois as mídias sociais, agora IA, mas o YouTube, agora é um grande fornecedor de conteúdo de ensino médio, todo o conteúdo do ensino médio. Para que alguém paga a escola? Está tudo no YouTube de graça. E o professor ainda é necessário.
coisa, né? Então existe um encaminhamento que vai ser feito, que precisa ser feito, que é o foco de uma boa escola, né? E a busca da escola de se adaptar e conseguir incorporar essas ferramentas de uma maneira construtiva, né? Mas respeitando também as dificuldades que podem vir no caminho. Por exemplo, os alunos vão ficar viciados no negócio, porque eles vão querer fazer o negócio, que demora 2 minutos para entregar o trabalho, demorava 3 horas para fazer. E aí, como que o professor corrige isso? Né? Então vai precisar uma certa reformulação, e aí entra minha segunda, a minha recomendação para a escola, ela corra atrás de centralizar, na verdade. Por quê? Porque uma escola, por exemplo, onde ela vai ter uma grande porcentagem de seus alunos entregando os conteúdos que não foram feitos em prova presencial, alguém chegando ali, vai ser gerado pela IA, como que eu vou saber se o cara está aprendendo ou não? Né? Vai ser fácil passar o plano, né? E difícil para o professor, que tem que se habituar ainda mais com uma ferramenta dessa, discernir o que é uma coisa da outra, ficando de mãos atadas e jogar tudo na mão do professor que também não é justo, verdade? Então precisa ter um esforço combinado da escola para poder entender a realidade da situação e, eventualmente, até mudar certas políticas, certas formas de avaliar, né? Reconsiderar, porque junto com o advento do problema, tem uma solução também. Aí, ao mesmo tempo que ela traz a facilidade, ela traz a disponibilidade da informação. O aluno está em contato, do mesmo jeito que ela está em contato com a IA o tempo todo, a IA está em contato com ela o tempo todo, a própria IA pode fazer feedback sobre o que o aluno está passando, né? Mas como pessoa, como ser humano. Né? E aí precisa de um ser humano, um professor, coordenador, para poder avaliar esses dados e levar na direção certa. Vou falar como que eu penso, como que eu faço com isso. Eu tenho 3 inteligências artificiais feitas na Integralmente, né? Elas são curadas, elas são de open source, e elas são treinadas, umas em função das outras, com o conteúdo do ensino médio, das coisas que a gente precisa passar para os alunos. A cada semana surge uma nova. Então, o tempo que eu demoraria para ficar treinando a próxima, e a próxima, quase que é um trabalho sem fim. Isso para a pessoa que está criando conteúdo. Imagina para quem está consumindo, treinando, quem vai usar. É uma maluquice mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu acho que meu conselho seria assim: não se preocupe. As coisas vão cair nos lugares, sabe? Conforme as coisas forem passando, elas vão cair nos lugares, né? Mas fato essa mudança veio para ficar, né? E algumas coisas são bem fáceis de perceber. Por exemplo, a exposição das crianças à inteligência artificial irrestrita. Essa é uma coisa que é fácil de perceber. A outra coisa, a necessidade do treino, não só das crianças, mas dos profissionais, a conseguirem interagir com a ferramenta, porque ela também não vai embora mais. Então a gente pode pegar uma ou 2 coisas dessas que a gente tem certeza que vieram para ficar e se concentrar nelas. Né? Eu já acho que já é um bom primeiro passo para a coisa começar a organizar, e mais para frente a gente está um pouco mais adaptado para onde for o assentamento das coisas. Como ela disse, é um novo framework, uma nova cara da mesma coisa. Mas assim, o teorema de Pitágoras, ele continua igual, e ele vai ser necessário igualzinho, né? Então não vai dar para descartar uma coisa do instrumento da outra, né? Então uma sugestão que eu daria para você prática, para você experimentar, seria você pegar os alunos na aula e falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão ajudar a professora a montar a aula do conteúdo de hoje. E aí você abre o ChatGPT, dá aulas com eles mesmo, você bota no telão lá e fala assim: ó, o conteúdo de hoje é tal, função do primeiro grau. E aí você pede para ele fazer um resumo do que é a função do primeiro grau, bem simples, para eles poderem acompanhar, e eles vão vendo junto com você, e eles vão ajudando você a criar a aula que seria de função do primeiro grau. Ao fazer isso, eles vão estar sem perceber, eles vão estar interagindo com a IA, eles vão estar interagindo com a forma que você, matemática, raciocina da maneira de prompt que eles não têm, que é muito difícil de explicar para quem não tem, né? Então tem que ser uma coisa que vai mostrando assim no feeling, né? Para quem sabe o que eu estou falando, vai no feeling, né? Mas eles já vão fazendo isso de uma maneira natural e eles vão conseguir interpretar os resultados e ver se aquilo é coerente ou não, e de brinde aprender a função do primeiro grau. Então consegue fazer uma coisa completa. Então eu tenho que ensinar eles como falar com a inteligência artificial. Então eles têm no começo do curso um módulo lá de 1 mês e meio, onde eles aprendem o básico para conseguir se comunicar. E pronto. É o suficiente para eles darem esse start. Depois o professor vai fazendo isso que eu falei para você na sala de aula, entendeu?
Então o cara vai meio que aprendendo de um jeito natural, sem perceber muito. Vai ser grandes impactos para não causar um alvoroço, uma coisa que ele nem está entendendo, dar soluções para problemas que ele nem teve.